Bom dia a todos aí mais uma vez, obrigado pela presença de todos. A gente vai falar hoje no nosso webinar aqui a implantação e operacionalização da LGPD de uma forma prática e objetiva, tá certo? Esse é o currículo meu, eu vou passar. Qual é o objetivo deste webinar? Então é passar uma experiência nossa de quem? Brasiliano Interrisk, na operacionalização da LGPD. Ou seja, quebrar um pouco alguns paradigmas aí de que é complicado, não é, o que tem que ser feito, o que não tem. Então eu vou dar aí a nossa vivência, a nossa experiência em relação a isso, tá certo? Pela lei 13.709 e pela redação dela 13.853, ok? Então só para poder entender o processo, o objetivo nosso passa a ser esse. Bom, obviamente o contexto da LGPD, nós estamos aí no século XXI, estamos num mundo não mais VUCA, mas no mundo BANI, tá certo? Que é um mundo frágil, o pessoal é ansioso, tá certo? Na verdade, eu tenho que ser extremamente rápido com as minhas coisas, eu não posso ser linear, tem que ser exponencial, e o I é do mundo incompreensível, tá certo? Mas é que a questão dos dados, as informações, elas estão subindo numa escala exponencial. Então, nos idos de 2005, havíamos 500 milhões de dispositivos conectados à internet. 2015 já temos aí 8 bilhões. E a previsão para 2020, que passou, foi o ano passado, foi de 50 bilhões, né, de dispositivos conectados à internet. E 35 vai alcançar pela primeira vez a casa dos trilhões, ou seja, um volume de dados e informações tremenda, e isso tem que ter uma gestão de maneira muito clara, muito direta. Ou seja, o Big Data Facts, ou seja, o dado é o novo petróleo desse nosso mundo hoje digital, ok? Então isso é um ponto fundamental que nós temos que estar entendendo. O dado hoje existe, o dado hoje ele é volumoso, o dado hoje ele é complexo de gerir e o dado hoje vaza de maneira direta. A gente viu as notícias aí de que o Brasil já sofreu N vazamentos, as empresas já foram atacadas com dados sequestrados e por aí vai. Então esse é um ponto fundamental. A lei LGPD, então foi lançada essa lei co-irmã da lei europeia, porque o Brasil não podia ficar fora dessa nova gestão, desse novo ambiente empresarial. Então nós temos que ter, na verdade, um controle sobre esses dados, tá certo? E ela é uma das mais importantes. Por que ela é uma das mais importantes? Porque empoderou as pessoas, empoderou o cidadão em relação a quê? Aos meus dados pessoais. Então, os meus dados pessoais que eram utilizados, tá certo? Sem nenhum tipo de controle pelo mundo empresarial, pelas empresas de varejo, marketing direto, etc. Isso veio cortar, porque a forma era abusiva, tá certo? Então, a lei veio para quê? Para fortalecer os direitos das pessoas em relação ao quê? A escolha sobre o quê? A utilização de seus dados pessoais. E por que eles são utilizados? Então possui, ele dá o direito do detentor do dado, tá certo? De estar possibilitando o quê? A escolha, de pensamento, bem como o direito dele de privacidade. Então ele veio para empoderar. A LGPD veio para isso, senhores. Isso é um ponto fundamental que nós temos que estar entendendo claramente em termos de conceito. Então ele protege a privacidade do cidadão e evita abusos para o tratamento que as empresas davam nos dados pessoais. Então, vamos ter que ter um tratamento melhor. Quando a gente fala em tratamento, é toda operação realizada com dados pessoais. Ou seja, é o ciclo dos dados, que vai da coleta à exclusão. A semântica, a nomenclatura aí do ciclo dos dados, ela pode variar. A lei fala uma nomenclatura própria e a ISO, já fala uma outra nomenclatura, mas é semântica pura, o processo praticamente passa a ser o mesmo. Para quem que se aplica essa lei? A Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas que estão estabelecidas aqui no Brasil ou oferecem serviços a brasileiros. Então está no território nacional ou oferecem serviços a brasileiros, fora do Brasil inclusive. Então a LGPD é para isso. Pegou, o brasileiro fora ou dentro tem que ter enquadrado na LGPD. E as que estão em território nacional
todas elas estão debaixo do guarda-chuva da LGPD. Ponto importante isso, para que a gente possa compreender claramente isso daqui. A quem não se aplica essa lei? Dados corporativos e de negócio. Então não é um foco de espionagem empresarial, não é. Dado corporativo de negócio, a lei não fala absolutamente nada, e nem para fins particulares, ou seja, do brasiliano para o Paulo, do brasiliano para o Humberto, isso não vale, tá certo? E nem é o econômico, tá certo? Essa parte econômica também está fora em relação a isso. Não se aplica também, porque não poderia se aplicar, senão teria uma restrição da mídia, né? Em termos de questões jornalísticas, artísticas, acadêmicas, monografias, teses e etc., questões penais, questões investigativas e segurança pública, claro. Então, se eu tenho que fazer uma investigação, tá certo? Eu tenho que ter acesso aos dados pessoais dos respectivos investigados, dos possíveis aí, né, suspeitos de algum delito, algum desvio de conduta. Então, isso, na verdade, não se aplica à LGPD. Tem que ficar claro isso aí para nós, isso é um ponto importante para todo mundo saber e implementar, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que saber dois conceitos claros na lei LGPD. Primeiro, o que é dado pessoal? Então, dado pessoal entra e se enquadra na LGPD. Então, o que é o dado pessoal? É uma informação relacionada à pessoa natural que vai identificar ou é identificável. O termo identificável significa o quê? Sempre que uma informação permitir, eu vou identificar o titular daqueles dados ou a pessoa, ainda que seja de forma o quê? Agregada a outra informação. Essa informação é que é considerada um dado pessoal. Então, exemplo, tem meu nome completo, mas eu posso ter um homônimo. Então, eu tenho RG, tenho um CPF, eu tenho e-mail, eu tenho um telefone, tenho a placa do veículo, o número da matrícula, tá certo? E por aí afora. Quer dizer, se eu casar isso aqui e juntar e conseguir identificar a pessoa, é dado pessoal, tá certo? Então isso é importante vocês terem isso aí na mão. O dado pessoal tem que ser cuidado, tem que ter uma certa segurança para tratar esse dado. Quando a gente fala em dado, tá certo? Eu estou falando em quê? Em documentos que os dados estão. Então vai ser formulário, vai ser contrato, vai ser proposta, tudo isso aí depende das circunstâncias, é dado pessoal. Então isso é importante a gente estar na mão. É cadastro e tem o dado pessoal sensível, que é aquele que pode gerar o quê? Questões raciais, questões de preconceito contra a pessoa. Então é relacionado a quê, principalmente? A origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organizações de caráter religioso, filosófico, político, vida sexual, tá certo? Então, se eu tiver um dado, um cadastro na minha empresa dizendo qual é a minha opção sexual, por exemplo, é um dado pessoal sensível. Dado genético ou biométrico, tá certo? Então, isso é importante, tá? Uma fotografia, então, é um dado pessoal sensível? É. Uma imagem de CFTV é um dado pessoal sensível? É. Não tem jeito, porque está lá, quando vinculado a uma pessoa natural. Então está escrito aí, exemplo, ficha de saúde, atestado médico. Por que isso é um dado pessoal sensível? Se eu estou com alguma doença que pode gerar um preconceito, tá certo? Contra a minha pessoa, isso é um dado pessoal sensível. Não pode estar espalhando para meio mundo, tá certo? A declaração do tipo sanguíneo, tá certo? Declaração da religião, formulário de cotas estudantis, tá certo? Ficha para a seleção de funcionário, cota especial, tá certo? Então isso é um ponto principal que eu tenho que estar ligado. Então tem o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Esses dois dados que estão em formulários, que estão em documentos, é que devem ter um cuidado todo especial. Então isso é importantíssimo. Tem que ter um cuidado todo especial. Dado pessoal e dado pessoal sensível. Isso se tiver um vazamento, tá certo? De informações, tiver um furto, tiver um sequestro desses dados e depois a pessoa, né, for prejudicada em função disso, né, a empresa vai levar uma paulada. A empresa leva uma paulada. Então isso é importante.
Então tem esses dois conceitos claros para vocês poderem entender isso de maneira muito direta, tá certo? Esse dado meu, eu posso pedir para eu me tornar anônimo, tá certo? Então é um dado que eu não quero ser identificado. Então é o dado anonimizado. De novo, anonimizado. É quando eu estou tornando o dado anônimo, tá certo? Então eu não quero aparecer. Eu tenho que aparecer de forma geral, macro. Não consegue identificar o brasiliano. Então eu tenho que tirar algumas informações daquela minha ficha para tornar aquele dado, né, aquele documento que está o dado, ele todo ele anônimo. Então isso é importante eu saber. Então é um direito do titular pedir para a empresa que o seu dado seja anonimizado. Ok, senhores? Então isso é primordial, nós entendemos isso. E quem são os atores da LGPD? Então nós temos basicamente 4 atores. Eu tenho eu como cidadão, que sou o titular do dado. Tem a empresa, que geralmente é a controladora. É o controlador. Por que o controlador? Porque ele é que vai dar as diretrizes de segurança e de tratamento dos dados. Então a empresa dá as diretrizes. Tem o operador, que é aquele que vai tratar os dados, manipular os dados. Esse operador pode ser externo ou interno. Aí entra um ponto de interrogação. Tem muita interpretação feita pelo jurídico, pelos advogados, dizendo que o operador é o cara externo. Não, não é. Porque senão todo mundo na empresa é controlador. E não é controlador. A empresa é controladora. Então quem é a controladora? O CNPJ é controlador, junto com quem? Com o presidente e a diretoria. Por quê? Eles estão dando as diretrizes. Eles são responsáveis por isso. Pelo tratamento. O operador, ele executa. Então o operador não toma decisão. O operador não toma decisão de como que vai tratar os dados. É o controlador que toma essa decisão. Tá certo? E existe o encarregado, que é o DPO. Tá certo? Data Protection Officer. Na verdade, ele faz o quê? Ele faz o link entre o titular, entre a Agência Nacional de Proteção de Dados que tem, tá certo? E entre o controlador. Então ele faz essa tríade, esse triângulo, na verdade, para poder estar gerindo de maneira muito clara, né, as questões relativas à segurança dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, tá certo? Então eu, empresa, preciso me preparar para que isso venha a acontecer, de maneira prática e objetiva. Eu preciso ter uma visão clara de que tipo de dado que eu tenho, qual é a minha criticidade em relação a isso, se eu estou tendo aí, né, os quesitos de segurança, quesitos de controle, tá certo? Que eu tenho que ter, tenho que estar implementando, tá certo? Para poder evitar que o dado seja vazado, seja subtraído, seja adulterado. Então eu tenho que ter esse controle, obrigatoriamente. Então nós temos 4 atores principais. E é claro que nos 4 atores principais, eu tenho quem? Eu tenho o controlador como responsável maior, mas o operador, na verdade, passa a ser também a pessoa que vai ser o quê? Que vai responder solidariamente. Então responde solidariamente, de maneira clara e direta, tá certo? O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito, público ou privado, que vai realizar o tratamento dos dados. Então, quando alguns advogados aí falam que o controlador é só o externo, não é o externo, é a empresa. Dentro da empresa, se eu passo a função para uma área de recurso humano tratar o dado, o gerente de recurso humano, pessoa física, pessoa natural, está sendo o operador. O meu RH está sendo operador da minha empresa, tá certo? Que eu sou o controlador. Então eu, controlador, dou as diretrizes, dou, na verdade, as políticas, e o meu operador interno tem que tratar. E eu posso ter operador externo. Exemplo, o banco que vai fazer a folha de pagamento. Ele é um operador externo. Então isso é um ponto fundamental. E que o operador responde legalmente, ele é solidário, tá certo? Primeiro, quem leva pancada sempre vai ser o controlador, obrigatoriamente, e eu tenho, na verdade, né, solidariamente, eu tenho o operador, tá certo?
Gerson. Tem uma pergunta aqui. Se aplica a investigação interna de uma possível fraude? Sim, senhor. Pode aplicar. Desde que, na verdade, ponto importante, se for desvio de conduta do compliance, por exemplo, tá certo? Porque isso aí é uma questão que não é legal. Ponto importante, hein? Então você tem que abrir o quê? Um boletim de ocorrência, tem que ter a questão legal entrelaçada com isso. Aí ela não vale, tá certo? Então a questão de você fazer a investigação pela empresa, tá certo? De uma maneira paralela ao que faz com a polícia, por exemplo, tá certo? Você não pode infringir os requisitos da LGPD. Você pode infringir para questões investigativas legais, tá certo? Então entra a segurança pública, entra a questão judicial no meio. Então isso é importante você entender, tá certo? Isso é importante. Onde os dados não estão expostos externamente, sim apenas entre auditoria e área jurídica. Eu posso fazê-lo? Eu posso buscar esses dados? Teoricamente você pode, mas isso vai gerar no futuro conflito em relação à lei, porque ela deixou brechas em relação a isso. Então a ANPD ela tem o dever, né, de estar ainda regulando determinadas cláusulas da legislação, tá certo? Então isso ainda é, na verdade, como brincando com vocês, bolacha em boca de velho, tá certo? Então não está claramente colocado, ok? Então isso é um ponto importante para a gente poder estar respondendo a sua pergunta. Gilvan, se aplica a investigação. O que é? Gilvan ali, ó. Se aplica a investigação. Não, isso eu já falei agora, acabei de falar. Não. Se aplica a informações orientadas para o controle de acesso? Sim, senhora. Controle de acesso tem que ter, na verdade, uma restrição hoje muito grande. Por quê? Porque é dado pessoal. É dado pessoal. Por que é dado pessoal? Tem um nome dentro do controle de acesso, tem o RG, se tiver controle de acesso, inclusive, com características, né, digitais, genéticas e etc., né, biométricas, é dado pessoal, inclusive sensível, tá? É sensível, se tiver colocar lá o meu dedão, porque eu estou identificando a pessoa de maneira muito clara, muito direta. Então isso é importante, né? Fotografia é um dado pessoal sensível, tá certo? Então isso é fundamental vocês entenderem. Então é importante vocês terem essa visão clara. Bom, por que eu tenho que saber isso aqui antes? Para eu começar a trabalhar a implantação da LGPD, tá certo? O que a LGPD pede? Que você trate de maneira mais rigorosa, que você trate com uma certa segurança maior esses dados. Você tenha controle sobre ele. Então, antes que na empresa corria frouxo, corria de uma maneira extremamente tranquila, tá certo? Agora mudou. Eu tenho que ter controle, eu tenho que saber aonde que esses dados circulam na empresa. Quando eu falo circulam na empresa, em quais processos eles estão, tá certo? E em quais áreas eles estão. E em cada uma desses processos, em cada uma dessas áreas, qual é o tratamento que eu estou dando. Eu preciso saber. Porque ele pode vazar no RH, pode vazar no jurídico, pode vazar no departamento médico, eu tenho que saber. Então eu preciso ter controle do ciclo do dado, como um todo. Então isso é importante. Guarde essa palavra, que isso aqui é importantíssimo saber e implementar. O direito, né, que eu tenho, eu como dono do dado, eu posso pedir para acessar os meus dados. Então eu posso ir numa Unimed da vida, por exemplo, do meu amigo Humberto, bater na porta e falar assim, quero saber como está a segurança dos meus dados aí. E o DPO é obrigado a mostrar como que está sendo tratado os dados dele. Eu posso pedir para corrigir meus dados. Eu posso pedir e eu revogo o consentimento. Então eu tenho que ter, a empresa tem que ter o consentimento oficial do titular do dado para estar trabalhando com ele. Tá certo? Quando eu falo consentimento oficial, vocês vão baixar agora qualquer documento, tá certo? Vocês clicam na internet a política de privacidade, que lá já está dando consentimento, que você vai receber, na verdade, mala direta, que você, ao baixar aquele documento, você está cedendo aqueles dados para a pessoa poder compartilhar com outras empresas. Então você já está fazendo isso. É que ninguém quase lê, mas se bater ali o xizinho, acabou, ele vai embora, tá certo? Ele pode pedir para poder revisar o processamento, ele pode pedir para ele poder ficar anônimo, ele pode bloquear, ele pode eliminar e pedir, quero que você me esqueça. Então você não vai poder mais colocar, na verdade, eu, brasileiro, na minha mala direta,
para poder estar jogando, na verdade, os seus newsletters, por exemplo. Se quiser, isso é possível de ser feito e quem cuida disso é o DPO, tá certo? Então isso é importantíssimo. E aqui entra a etapa que eu tenho que fazer, tá certo? Então, um ponto importante nessas etapas aí, nessa visão um pouco mais holística, o que a lei pede? A lei pede que eu entenda que dados eu tenho, então eu preciso classificar, isso é importante, eu tenho que classificar os meus documentos que têm dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Eu vou classificar. Esse documento, ele vai circular a empresa inteira, ou não, mas ele vai circular dentro da empresa. Então eu tenho que saber quais são esses documentos que eu tenho. Ou seja, eu preciso classificar em dado pessoal e pessoal sensível o quê? Os meus documentos. Eu tenho que saber em que processo que ele anda, em que área que ele anda. Então eu vou ter que entender o quê? O ciclo de vida. Tá certo? Então eu tenho que entender o ciclo de vida do meu dado. Aonde que ele vai morrer? Onde ele vai ser armazenado? Ele vai ser eliminado, tá certo? Vai ser transferido. O que acontece com ele? Tá claro? Então preciso entender isso aqui. Como que eu recebo esse dado? De que forma que eu recebo este dado? Então isso é primordial, eu entender o processo como um todo, tá certo? E por último eu tenho que saber o quê? Quais são os sistemas que suportam esses dados. Então eu tenho que entender muito claramente isso, juntamente com essas três informações críticas, ou seja, entender quais são os documentos que tem dado pessoal e pessoal sensível, entender quais são os processos e áreas por onde o dado circula, tá certo? E entender quais são os processos, eu tenho que fazer um levantamento da maturidade das pessoas, para saber quem mexe com esses dados. Por quê? Para saber se essas pessoas possuem uma maturidade mínima necessária para mexer com dado sensível, dado pessoal sensível. Tá certo? Eu tenho que fazer esse levantamento. Então isso é importante. Isso daqui eu chamo de joias da coroa. Por que joias da coroa? Porque, na verdade, sem esse entendimento, claro, eu fico a pé. Juntamente com essa tríade e essa perninha de ver qual é a maturidade das pessoas, eu tenho que entender, quando estou fazendo este inventário, então essa primeira etapa chama-se de inventário, a primeira e a segunda, eu já faço um levantamento de como que os dados estão sendo tratados. Ou seja, de que forma, qual é a segurança que eu tenho, por exemplo, em coletar um dado, recebo aquele dado na ponta, lá na parte comercial, e a parte comercial manda para o RH, manda para o financeiro, manda para a área de saúde minha, para fazer exame. Como que isso é feito? De que forma que é arquivado? De que forma que esse dado é compartilhado? Então, quando eu faço o inventário, eu já tenho que fazer isso daí de uma maneira única. Então, primeira e segunda etapa que está aqui, na verdade, ela se resume num grande o quê? Inventário de dados, para saber quais são os tipos de tratamento que eu dou, por onde que eles circulam e de que forma que eu manipulo. Nesse meu levantamento do inventário, tá certo? De dados, eu vou fazer o quê? Eu vou levantar o quê? A fragilidade que eu tenho. Por que fragilidade? Porque eu vou receber em documento físico, vou receber por sistema. Qual é o sistema? O sistema está criptografado, tem segurança, tem log. As pessoas utilizam log, utilizam senhas. As senhas são boas. Então entra, na verdade, quer queira, quer não, nesta primeira e segunda etapa que vocês estão vendo, entra uma gestão cibernética e segurança da informação, integrados e casados. Quando eu falo gestão cibernética e segurança da informação, eu estou englobando inclusive a parte física, a área física, tá certo? Por quê? Porque eu posso ter os dados roubados. Se eu tiver com ele impresso dentro de uma gaveta, por exemplo, uma listagem, tá certo? Dos meus colaboradores, dos meus prospects, por exemplo, isso for roubado. Isso é uma listagem de dados e lá tem dado pessoal.
ou pode ter até dado pessoal sensível. Aí eu danço. Então eu tenho que levantar isso daqui. A lei pede o quê? Que eu faça esse inventário. Ao fazer este inventário, eu passo a conhecer o quê? Quais documentos meus, chamo de formulário, documento, como vocês quiserem, ficha, o diabo A4, não tem nenhum problema em relação a isso. Eu fico sabendo quais são os documentos que tem dado pessoal sensível, fico sabendo em quais processos e áreas que eles circulam e quais sistemas que suportam, tá certo? Então eu vou saber que dado XPTO sensível, ele está hoje sendo repassado e sendo circulado dentro da empresa através de quê? De documento físico. Isso pode ser uma fragilidade, tá certo? Mando para uma outra área para compartilhar, mando via, na verdade, um office boy meu, tá certo? Um estafeta meu, acabou. Então isso já é uma fragilidade. E levanto ao mesmo tempo. Qual é a maturidade das pessoas, que elas são treinadas com isso, em relação a quê? Engenharia social, phishing, etc., controle de senha, etc., e levanto as fragilidades que eu tenho no tratamento que eu estou fazendo agora. Ou seja, se eu estou cumprindo quesitos da lei. Quais são os quesitos da lei? Que eu tenho que dar a segurança necessária. Ela fala o quesito específico? Não. Ela fala que eu tenho que dar a segurança necessária. Ela fala em alguns tipos de controle que são básicos, mas eu tenho que saber até onde eu devo ir. Então isso é importante, porque se vazar o dado, assim, ó, cumprir esse quesito aqui, ela fala que depende do tipo de negócio, do porte da empresa, tá certo? De uma série de variáveis que eu tenho que estar fazendo análise. Então não existe uma fórmula de bolo para eu tratar os respectivos dados em termos de segurança, tá certo? Ponto importante depois que eu tiver esse inventário feito, incluindo as joias da coroa, tá certo? Incluindo as minhas fragilidades que eu tenho que fazer o quê? Obrigatoriamente uma avaliação do impacto, que é uma avaliação de risco, tá certo? Que é um relatório que de impacto que eles chamam, da privacidade, tá certo? Então eu tenho que fazer isso daqui para saber que tipo de problema que eu possa vir a ter. Feito isso, a última etapa qual é? É o nosso plano de ação. Que tipo de ações que eu tenho que tomar para poder estar aderente à LGPD, que é o quê? Resguardar as informações sensíveis das pessoas e pessoais das pessoas. Esse é o objetivo da lei, esse é o objetivo do processo que eu tenho que ter. Ponto. São 4 etapas macro. Claro que a primeira etapa, junto com a segunda, são as mais cruciais, são as mais importantes, tá certo? Para eu poder fazer o quê? Então eu tenho que ter, na verdade, conhecer o que está aqui embaixo, aqui, o ciclo dos dados, saber quais dados são, onde que eles circulam, isso é importante, e tem que saber o meu nível de fragilidade que eu tenho. Quando eu levanto o quê? O inventário. Então o inventário, senhores, é a parte principal que eu tenho que ter para saber o quê? Como que eu me encontro. O que eu tenho de dados ou de informações, né? Em quais documentos que eles se encontram. Então isso é importante, certo? Uma pergunta aí. Caso o parceiro comercial informe os dados de um colaborador dele para a minha empresa tratar, eu teria que ter o conhecimento do colaborador ou bastaria tratar no contrato que esse parceiro comercial? Não, o parceiro, o controlador, estão vendo vocês, o controlador é que tem a obrigatoriedade de pegar o consentimento. O controlador. Quem é o controlador? Parceiro teu comercial. Então ele está passando para você, está compartilhando com você a informação de um colaborador dele. Ele, como controlador, ele pegou esse consentimento, tá certo? Se ele não pegou este consentimento, tá certo? Ele está descumprindo um quesito que a lei manda. Então isso está claro aí para vocês, tá certo? Basta ter um contrato que quando você recebe as informações, tecnicamente falando, teoricamente falando, ele já vem com os respectivos consentimento, tá certo? O ciclo do dado, na realidade, dos dados pessoais, o ciclo dos dados pessoais que a gente vê e que a lei, na verdade, ela não é
tão clara, por isso que tem, na verdade, várias semânticas em relação ao ciclo do dado, mas basicamente ela se resume em quê? Em coleta, que eu vou estar recebendo, né, obtendo, tendo, na verdade, a obtenção, recepção ou a produção de dados pessoais. Então isso é importante. Ponto fundamental, independentemente do meio que eu vou utilizar. Se é papel, se é documento eletrônico, se é um sistema de informação, se é por WhatsApp, se é por celular, não interessa o motivo, tá certo? Então é a coleta. Eu estou coletando, eu estou obtendo os dados, estou recebendo os dados, eu estou produzindo os dados. Coleta é isso. Eu vou obter, eu posso receber e eu posso produzir esses dados. Então, quando eu faço uma ficha de um aluno, por exemplo, de uma universidade, que vai prestar um concurso comigo, eu estou produzindo os dados pessoais dele, obrigatoriamente. Um comentário, não é pergunta não. Então, a minha vez é uma coisa importante só. Então, isso é um ponto fundamental para poder estar, na verdade, fazendo essa posição. Então, a coleta é isso, senhores. Então, e vale qualquer meio utilizado. Então, isso é importante. Então, se eu estou recebendo uma listagem física, né, é uma coleta. E eu tenho que ter todo o cuidado depois para tratar essa listagem física. A retenção é, na verdade, o quê? O arquivamento ou armazenamento. Como que eu vou armazenar? Como que eu vou arquivar? Vejam vocês, isso aqui é semântica, tá, gente? Então eu tenho a coleta, eu tenho o armazenamento que é, na verdade, a retenção é semântica, tá certo? Mas a lei chama de retenção, beleza. De qualquer meio que eu vou estar utilizando. Papel, documento eletrônico, banco de dados, arquivo de aço, tá certo? Processamento é a operação que vai envolver o quê? A classificação, a utilização, reprodução, avaliação, controle, extração e modificação. Então eu vou processar esses dados, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. No processamento eu vou estar utilizando, na verdade, esta informação. Estou usando essa informação. Por quê? Porque eu posso estar modificando, posso estar avaliando ou controlando essa informação, estou processando ela, tá certo? Processar ela é utilizar. Então, processamento. Então, eu tenho coleta, o armazenamento, que é a retenção, processamento, e eu tenho compartilhamento. O que é o compartilhamento? É você fazer o quê? Qualquer operação que envolva a transmissão dela, a distribuição dela. Então, exemplo disso. Eu sou da área de RH, vou compartilhar os dados para a área financeira, parte dos dados. Eu tenho que saber como que eu vou compartilhar isso daqui. Então está saindo, eu fico na área de RH com os meus dados pessoais e pessoais sensíveis e vou compartilhar parte desses dados com o meu financeiro. Eu estou transmitindo, eu estou distribuindo, eu estou comunicando, eu estou fazendo uma transferência interna ou externa, eu estou difundindo os dados pessoais. Tudo bem, senhores? Isso é importante, tá? Eu estou compartilhando. E a forma como eu vou compartilhar, eu tenho que saber. Tá certo? Quando eu falo em eliminação, é fazer o quê? É que eu vou apagar esses dados, tá certo? Ou eliminar os dados pessoais. Esta fase contempla, inclusive, o descarte de ativos organizacionais. O que é o descarte? Vou jogar fora. Certo? Caso não seja mais necessário para a empresa. Então eu posso jogar fora esses dados. Então eu vou eliminar esses dados, vou rasgar esses dados, vou queimar esses dados. Não interessa, né? Eu preciso ter uma política sobre isso. Uma política de descarte de informações, descarte de dados pessoais agora. Dados pessoais e pessoais sensíveis. Entenderam, senhores? Então, nesse ciclo, coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação, eu tenho que saber o quê? Quem está usando, quem é o operador, ou quem são os operadores,
quais processos eles circulam dentro da empresa e em quais áreas. E se eu jogo isso aqui para fora ou não, tá certo? Então isso aqui é um ponto fundamental, olha aqui. Então eu tenho coleta, retenção e processamento. Coleta, retenção e processamento eu estou utilizando. É fases do uso do dado pessoal. Então eu estou usando o dado quando eu coleto, quando eu armazeno e quando eu estou utilizando ele. Depois eu posso eliminar, posso transferir, né? Quando eu falo para transferência nele, na verdade, é externa e ou interna, que é o compartilhamento, né? Ou posso torná-los eles anônimos, tá certo? Por isso que ele dá fora do ciclo da utilização, porque pode ter pedidos específicos. Mas eu posso compartilhar depois de coletar, reter e processar. Tudo bem para vocês? Então isso é importante. Então o que está aí fica muito claro que a utilização do dado é coleta, retenção, o armazenamento e processamento. Essa tríade é o ponto principal. Eu coletei, retive os dados, eu armazenei os dados e utilizei os dados, eu posso compartilhar. Compartilhei, eu tenho que saber como que eu estou compartilhando, que é a transferência que está ali colocada. Então isso é fundamental eu entender esse processo. E eu tenho que saber as fragilidades que eu tenho. Se eu não souber as fragilidades que eu tenho, senhores, eu fico a pé. Então no inventário que eu estou fazendo, no inventário que eu estou levantando, eu tenho que entender onde circula, de que forma ele circula e a segurança que ele tem. Eu tenho que imaginar de que forma que esse dado meu pode vazar. Eu tenho que imaginar de que forma esse dado meu pode ser furtado, roubado, acessado, né? De uma maneira cibernética, tá certo? Então eu preciso entender isso daqui. Eu preciso imaginar a minha questão da segurança. Então isso é primordial eu entender esse processo de forma clara e direta, tá certo? Para cada item desse ciclo eu preciso ter uma política? Depende de quê? Você tem que ter uma política única para a empresa inteira, para você dar a diretriz, o controlador dá a diretriz. Então ele vai dar a diretriz. Dependendo do tipo de ciclo que você se encontra, do tipo de área que você está, ou no processo que você se encontra, talvez você tenha que ter uma norma mais específica. Aí o controlador tem que dar. É o controlador, a empresa, o DPO, que vai fornecer para o operador a área, tá certo? Então isso é fundamental você entender isso daqui, de forma muito clara e muito direta, ok? Como é visto nas implementações de notas fiscais eletrônicas? Então, nota fiscal eletrônica, tecnicamente falando, você vai trocar com CNPJ, tá certo? Então você troca com CNPJ, aí já não pega você, tá certo? A não ser que você coloque lá o nome da pessoa e etc. Aí não tem problema nenhum. Você está compartilhando essas informações. Mas a nota fiscal eletrônica é CNPJ, é entre empresas, né? Não é entre pessoas, tá certo? Não é entre o Antônio Brasil. Eu posso dar o meu recibo. Então, o recibo meu que eu dou para você poder estar cadastrando a pessoa que é autônoma, tá certo? Aí eu estou, na realidade, o quê? Tratando a pessoa. Mas quando eu solto uma nota fiscal, uma MEI, né? A MEI solta uma nota fiscal para mim, tá certo? Ou eu solto uma nota fiscal contra a MEI, é CNPJ com CNPJ. Não tem problema nenhum. Aí não tem nada a ver, tá certo? É o dado pessoal e pessoal sensível, tá certo? Então isso é o que a lei bate, tudo bem? Então isso é visto de maneira muito clara. Esses 13 itens aí que está aparecendo aí na tela de vocês, que vai aparecer aí para vocês muito em breve, são os 13 itens que eu tenho que estar fazendo no inventário. Então são 13 itens importantíssimos que eu tenho que entender o inventário. Preciso saber o tipo de serviço ou processo, preciso identificar, né, os agentes de tratamento e encarregado. Quando falo agentes de tratamento, quem é? São os operadores. Os operadores. Preciso verificar a atuação do operador no ciclo de vida do dado do pessoal, o que ele faz. Preciso desenhar o fluxo de dado pessoal, quer dizer, o fluxo de tratamento do dado pessoal, o que é? É por onde ele circula, tá certo? Preciso entender, olha que interessante, o escopo e a natureza dos dados pessoais. Então isso é um ponto fundamental, o escopo e a natureza. Preciso dizer qual é a finalidade de eu tratar aqueles dados, de eu colocar segurança nele,
tá certo? Quais são as categorias dos dados pessoais, se dado pessoal, pessoal sensível, tá certo? Categoria dos dados pessoais sensíveis, que entram inclusive aí crianças e adolescentes, então entra nessa categoria. A lei fala categoricamente que tem que ter um tratamento especial para os menores de idade, tá certo? A frequência, né, que essas categorias de dados pessoais são tratados, quer dizer, são manipulados, tá certo? As categorias dos titulares de dados pessoais, quem são os titulares, tá certo? O compartilhamento de dados pessoais, para onde que vai, tá certo? Para onde que eu vou, para onde que vai, quais são as medidas de segurança e de privacidade que eu tenho. Então, no inventário tá aí, ó, o item 12, na verdade eu bato nele de forma muito clara. Verifico se tem que ter transferência internacional ou não, se tem essa possibilidade, verifico o contrato e mantenho isso atualizado. Então isso é um ciclo, um PDCA grandão, com 15 tópicos que eu tenho que ver. 15 tópicos, falei 13, falei errado. São 15 tópicos que eu tenho que bater. Esses 15 tópicos, ele é o nosso inventário. Veram vocês que eu pego e entendo todo o ciclo, de que forma que é feita, que sistema que eu utilizo, tá certo? Né? A segurança que eu tenho. Então isso tem que estar formatado, senhores, de forma clara e objetiva. É difícil? Não. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas não tem pelo em ovo. Não tem pelo em ovo. Eu tenho que entender isso daqui. Se eu não entender isso daqui, eu fico para trás. E aí eu posso usar, na verdade, formulários. N formulários. Aqui são só exemplos, ó. Onde eu posso colocar identificação do processo, por exemplo, né? No item 1. Posso colocar quem são os agentes de tratamento, tá certo? Posso colocar o controlador, o encarregado, o operador. Posso colocar, na verdade, o ciclo, né? Para desenhar o fluxo do ciclo do dado, tá certo? Tudo isso daí eu tenho que ter. Eu preciso enxergar isso no sistema, obrigatoriamente. Preciso ter a descrição do fluxo do tratamento do dado pessoal. A descrição. Descrição é o como que eu estou tratando o dado, indo de uma área para outra. Eu coletei como? Então eu preciso descrever isso daqui. Como que ele foi coletado? Como que ele foi armazenado? Como que está sendo processado, usado? Eu vou compartilhar? Vou compartilhar com quem? Então olha aqui, ó, nesse item 11 que está aí com vocês aí na tela, que já vai aparecer com vocês aí. Por exemplo, eu tenho o nome da instituição, tá certo? 1, 2, 3 e 4, que vai ter o quê? Os dados pessoais compartilhados. E qual é a finalidade dos dados pessoais compartilhados? Então isso é um ponto importante para eu poder entender o processo, tá certo? Perguntaram aqui para mim aqui, ó, não, você pode ter uma nota fiscal emitida para CPF, tá certo? Luiz Cruz, aí não tem problema nenhum. Aí é um documento que você tá compartilhando, se for com uma nota fiscal com CPF, tá certo? Desculpe a minha ignorância, mas eu desconheço isso, especificamente falando, porque a MEI para mim é só CNPJ, né? Mas se for isso do que você está falando, você está compartilhando esse dado, compartilhando essa informação, e aí para você compartilhar esta informação, este dado, na verdade, que está aí, que é um dado pessoal, você tem que ter o consentimento do titular. Ele tem que consentir para você, tá certo? Então isso é um ponto que você tem que estar pensando nisso, porque ele vai estar no seu contrato de prestação de serviço, tá certo? Então isso é importante. Mesma coisa a nota de serviço, mesmíssima coisa. Então tudo que for compartilhado, que é a emissão de nota fiscal, tá certo? Que vai, inclusive, você fica com uma via lá na prefeitura, você troca a via, etc. Você tem que estar dando para uma outra, né, pessoa, uma outra instituição, vai ter que ter, não tem jeito. Para eu compartilhar uma situação de fraude interna identificada, eu tenho que ocultar algum dado ou transitar esse documento? Sim, senhor. Sim, senhor. Por que você tem que fazer isso daqui? Porque isso aí, na verdade, pode gerar o quê? O ideal para você é você tornar anônimo, né? Então você vai colocar a situação e vai tornar anônima a pessoa. Porque se isso vazar, você está comprometendo a pessoa que está sob suspeita ou que ela realizou a fraude. Isso pode gerar o quê? Pode gerar, na verdade, a questão dela ser o quê? Olhar ela de uma outra maneira. Somente numa fraude que você ainda não comprovou
de fato, se ela é ou não a pessoa que é culpada. Então você tem que tornar anônimo esse documento, tá certo? Seria a parte mais importante. Você vai ter que criptografar. Então isso é importante você ter na mão. Claro, isso é um ponto fundamental. Quando eu vou compartilhar aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Então, quando eu vou compartilhar, eu compartilho dessa maneira, ó. Compartilho com o Ministério da Economia. Neste caso, substituo 1.1, nome da instituição por 1, né? 1.11.1, que é o Ministério da Economia. Compartilho com o Banco Central, compartilho com o CGU, compartilho com o INSS. Tudo isso aí as empresas fazem. E eu tenho que dizer que eu estou compartilhando com eles, obrigatoriamente. Então, o compartilhamento é quando eu utilizo o dado e a outra instituição, tá certo? Vai utilizar, que é o meu operador, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. Eu estou compartilhando com o Ministério da Economia, Banco Central, CGU, INSS, tá certo? Então, eu estou compartilhando. Para eu compartilhar esses dados, o uso titular tem que saber que os dados deles serão compartilhados obrigatoriamente e preciso ter o consentimento deles. Tá claro? Então isso é importante. Tem que ter o consentimento deles de maneira muito clara e muito direta, tá certo? Quando eu levanto a minha fragilidade, né? Eu preciso usar o ferramental que nós já utilizamos na gestão de riscos. Por quê? Porque eu tenho que saber, dentro das fragilidades que eu tenho, quais são as mais relevantes. Então eu faço aí e uso aquelas duas métricas nossa, do método brasiliano, que é a importância e a magnitude, para saber quantas vezes, por exemplo, né, em termos de magnitude, esta fragilidade minha apareceu nas áreas que eu estou estudando. Então isso é fundamental, entender o processo. Então quando eu faço o inventário, eu tenho que fazer o inventário da minha fragilidade. Eu tenho que fazer o inventário da minha segurança que eu tenho. Então o inventário não é somente eu conhecer o ciclo do dado, eu saber o processo que ele andou. Eu tenho que saber como que ele está sendo tratado, de que forma que ele está sendo tratado. Se o sistema que eu estou utilizando, tá certo? Ele é um sistema com segurança. E aí temos um problema em várias empresas. Por exemplo, nomenclatura de documento. Tá certo? Nomenclatura de sistemas. Então, às vezes, em empresas grandes, por exemplo, empresas médias até, você começa com um documento com o nome XPTO e acaba com um documento XYZ. Está errado. Eu tenho que padronizar o documento. Eu tenho que ter um dicionário de documentos. Para quê? Para eu entender o ciclo do dado, senão eu fico maluco. Se ele sai da área de comercial com um documento X, vai para a área financeira com um documento Y e vai para a área de RH como um documento K, eu perco o controle, eu perco a forma como eu estou lidando com ele. Então é importante entender de maneira muito clara isso, tá certo? Cláudio. Essas fragilidades devem ser de maneira mapeadas e entendidas. E é óbvio que eu tenho que ter uma visão holística do todo. Então eu tenho que fazer isso aí por área e fazer para a empresa como um todo, tá certo? O uso do sistema eletrônico de controle de jornada é fragilidade? Não se você tiver, na verdade, log para ele, né? Aí você não. Como será que o dado está sendo tratado por terceiro, né? Dono do sistema, através de log. Através de log e contrato. Você vai dar o que você quer que ele pratique, ele vai mostrar a segurança que ele tem no sistema. Por exemplo, no nosso caso, eu tenho Interrisk. Eu posso ter uma série de dados lá colocados, investigações de fraude. Como é que eu trato isso daqui? Eu mostro para o cliente, tá certo? A segurança que eu dou e que eu tenho e que eu possuo, tá certo? No meu sistema. Então eu tô em conformidade com a LGPD? Sim, estou. Eu tenho log, ele está resguardado, então eu tenho um firewall, tem uma série de coisas. Então estou protegido, ok? O que você tem que olhar é isso. O que você tem que olhar em terceiros é isso, ok? Então isso é importante vocês olharem de maneira muito clara, senão você não consegue fechar. E eu posso categorizar essas fragilidades, né, através daquele nosso diagrama de causa e efeito. Se é recurso tecnológico, se é processo, se é pessoas, se é segurança física, se é do ambiente externo puramente. Eu posso colocar a fragilidade,
né, dentro de um diagrama. Por que dentro do diagrama? Para a gente montar depois e entender os riscos. Porque eu só vou entender os riscos que eu tenho de privacidade se eu souber esse inventário. Então, após eu inventariar os dados, então veja, a palavra é fazer o inventário dos dados, que engloba, na verdade, você saber o quê? A classificação dos dados, quais documentos que eu tenho que possuem pessoal sensível, qual o processo, qual área que ele circula, qual é o ciclo do dado, tá certo? Quais são os sistemas e o nível de segurança que eles têm, incluindo a questão da fragilidade da pessoa, tá certo? Vou saber os sistemas que eu vou estar usando, ó. Então, de maneira clara e direta, nesse sistema é referente aos quesitos do LGPD, não é. Então, esse BIA aqui, o foco dele é em cima do quesito do LGPD, é a criticidade do sistema, não para o negócio, não é para o business, mas sim para a criticidade em relação ao LGPD. Ou seja, os sistemas que eu mais utilizo para fazer compartilhamento, para fazer processamento, coleta e arquivamento de dados, são esses daqui têm que ter segurança, em termos de LGPD. Então o BIA que eu faço de sistema, o foco dele é diferenciado, não é o mesmo BIA que eu faço para um plano de continuidade de negócio. Tá claro? Então isso é importante. Eu até tenho que ter um plano de continuidade de negócio, que são, na verdade, o quê? É o PRI que eu tenho que ter e um PCN em termos de sistema, para LGPD. Isso eu tenho que ter. Faz parte de quesitos de controle, tá certo? Mas nesse caso aqui, desse BI aqui, é em relação aos sistemas que eu utilizo, tá certo? Para estar o quê? Tratando os meus dados, que eles circulam dentro desses sistemas. Então isso é fundamental eu entender isso daqui, ok? Isso é um ponto fundamental para poder enxergar. Então o BIA, nesse caso aqui, o foco é quesitos da LGPD. Quer dizer, quesitos em termos de quê? Em termos que eu estou utilizando, na verdade, ele é crítico porque eu utilizo na LGPD. Então eu tenho que colocar isso como a maior prioridade minha, tá certo? E tenho que ver a maturidade dos usuários. Aonde essa maturidade eu vou olhar sobre esses aspectos aqui. Engenharia social, se eu utilizo rede social, se eu sou treinado em relação a phishing, se eu tenho um bom controle de senha, tá certo? Se eu tenho um nível de computador, né, um nível de segurança no meu computador, notebook, no meu mobile, por exemplo. Então, se o meu celular está com segurança, tá certo? O nível de tratamento que eu dou para documento físico, mesa limpa, por exemplo, eu guardo o documento físico e deixo em cima da mesa, tá certo? A segurança digital, a segurança de rede, que é importantíssima. Eu vou usar a rede do hotel, eu uso rede do aeroporto. Como é que eu faço? Uso rede de casa doméstica para trabalhar em relação à minha empresa, ou eu vou usar uma VPN específica? Então, tudo isso daí, senhores, eu tenho que ter o quê? Um critério para ter a maturidade dos usuários. Então, vejam vocês que quando eu faço o inventário não é só você fazer um planilhão sem você entender nada. Você tem que ter as informações de maneira o quê? Colocadas logicamente, de uma maneira que você passe a entender todo o processo. E eu tenho que ir até a maturidade do usuário, obrigatoriamente. A ISO pede isso daí. E, na verdade, a legislação também pede isso daqui, de maneira muito clara. Então eu tenho que saber, na verdade, o quê? Eu tenho que saber quais são os sistemas, os dados, os processos e as pessoas. Então eu tenho que saber em termos de maturidade, em termos de segurança, como que isso se encontra. Então essa etapa das joias da coroa, com base nessa etapa, eu levanto a minha fragilidade, que já está colocada dentro do processo. Mas é importantíssimo enxergar isso daqui. Que de nada vai adiantar eu ter um processo com toda a segurança devida se ele utiliza uma rede pública. Dançou. Pode ser hackeado na rede pública, na transmissão das informações. Acabou. Dancei. Nada vai adiantar, né, eu ter um sistema todo ele apropriado se eu apertar um link que ele é um link malicioso.
Então não vai adiantar nada. Então eu preciso estar treinado para isso também. Então a LGPD ela é abrangente. Ela é tão abrangente, senhores, que eu tenho que para olhar, na verdade, os riscos, eu tenho que olhar, na verdade, sobre os ativos de suporte. Olha que interessante. Isso é importante. Eu tenho que olhar o ativo de suporte, que entra o hardware, o software, os canais de computador, as pessoas, olha lá, documento em papel e os canais de transmissão de papel. Por exemplo, vou colocar uma listagem minha para jogar para uma outra unidade minha que se encontra fora de São Paulo. Vai via malote, vai via correio, vai via entregador, vai via nessas empresas aí de entrega. Como é que é feito? Tem a segurança devida? Está lacrado? Está toda ela documentada para isso? Ou simplesmente coloca no envelope, fecha e manda? Que pode ser facilmente rasgado e adulterado. Tá certo? Marcelo. Então, Marcelo, temos um compartilhamento de dados pessoais de clientes com terceiros. Precisamos editar o contrato para que o terceiro ateste que está em compliance. Sim, senhor, obrigatoriamente. Qual é a segurança que ele está cumprindo com a lei? Você vai lá e você vai auditá-lo. Você pode auditá-lo. Vai estar em contrato, obviamente. Você tem que colocar as cláusulas que têm que ser cumpridas. Você, como controlador, vai exigir que ele cumpra determinadas cláusulas e você pode, de forma muito clara, auditá-lo. Tá certo? Então você vai ter que auditar o seu fornecedor, o seu parceiro, de tempos em tempos. E é claro que ele assina dizendo que está em conformidade com aquilo que você pediu. Tá certo? Isso vai mexer em custo? Pode mexer em custo. Tá claro? Pode mexer em custo, não tem jeito. Tá? Ações que podem acontecer nesses ativos, ó. Acesso ilegítimo, desaparecimento do dado pessoal para fins de danos, os acessos para fins de espionagem, né? Roubar os dados de maneira clara pessoais, modificação indesejável no dado pessoal, perda do dado pessoal, tá certo? Através de roubos de ativos, tá certo? Do mobile, por exemplo. Então tudo isso aí pode acontecer com os chamados ativos de suporte. Vejam vocês que eu não falo em ativos de suporte, eu falo que eu tenho, por exemplo, uma listagem de riscos. Então eu tenho 20 riscos colocados. Isso não é para eu fazer riscos somente para a empresa. O ideal é fazer risco por onde? Dentro da minha área. Por quê? Eu posso ter o mesmo risco, e eu vou ter o mesmo risco, em várias áreas, com criticidades diferentes. Então esse é o ponto fundamental. Eu não posso fazer da empresa como um todo, tá certo? Porque eu tenho que colocar aqui que eu vou ter 300 riscos, 100 riscos, 150 riscos, vou ter que ter, com criticidades diferentes. O mesmo risco, mas dentro de cada área pode ter uma criticidade diferente. Eu passo da área de RH, passo para a financeira, o RH pode não ter a segurança que o financeiro possui, quando ele vai fazer o compartilhamento. Então isso é importante, tá certo? Ainda sobre o controle de acesso, de registros, de entrada e saída nós utilizamos apenas para investigações, ou elucidar alguma ocorrência. Esses registros são liberados normalmente para a corregedoria, por exemplo, para proceder com a investigação de algum processo. A empresa pode estar utilizando esses dados para averiguação ou depende do usuário para autorizar? Não, para a averiguação você pode utilizar. O que não pode deixar acontecer é vazar. Se vazar, você dança. Tá claro? Aí você dança, porque ele está na investigação, tá certo? Então você está numa investigação interna, né? E aí você está, na verdade, se deixar vazar esse dado pessoal, tá certo? Ou o pessoal sensível, mas é um dado pessoal, sendo que o brasiliano está sendo investigado com assédio moral, por exemplo, ou sexual, que seja, tá certo? Isso vazar, aí a empresa dança, tá certo? Então isso é importante, tá certo? O gravado, sim, ficará gravado. Então, na listagem de riscos, senhores, eu tenho que ter isso aqui claramente colocado. O ideal é fazer por área. Área, não é nem processo, é área. Por que área? Porque área eu vou utilizar o quê? Processo / sistemas. E eu tenho que saber em qual ciclo eu tenho maior fragilidade, maior vulnerabilidade por área, por processo. Então, isso é importante vocês entenderem. Tá claro? Por quê? Se o dado vazar na empresa, e aqui está colocado de forma genérica, eu danço. Tenho que saber aonde que vazou e por que vazou.
Então, do RH para o financeiro, quando eu compartilhei a informação, não foi segura? A transmissão não foi segura? Quem foi o responsável? O RH ou o financeiro? O financeiro recebeu, tá certo? Ele está recebendo esse dado, tá certo? De que forma que ele recebeu esse dado? Como é que eu transmiti esse dado? Eu compartilhei esse dado. Então é isso que tem que ser levantado. É nesses gaps que moram os perigos. Nesses gaps é que os riscos vão aparecer em função das suas fragilidades, tá certo? Então isso é importante você estar com ele na mão. Feito isso, na verdade, né? Vocês viram vocês que os fatores de riscos, eles ajudam, na verdade, a você construir os riscos. Então, sem fator de risco, sem a fragilidade levantada, eu não consigo levantar ou fazer uma listagem de riscos que eu possuo. Então, isso é um ponto fundamental. Para que isso é importante? Para eu colocar depois cada fragilidade no meu diagrama de causa e efeito, por riscos. Então, se eu tiver 300 riscos, eu vou ter 300 diagramas. Por isso que ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso apenas, mas não é difícil de fazer. Tá claro, senhores? Isso é um ponto fundamental para a gente poder entender. Então, para cada risco, eu levanto um diagrama de causa e efeito. E é importante vocês terem essa noção clara que numa área eu posso ter uma criticidade maior e noutra área eu posso ter uma criticidade menor. Posso tirar uma média de riscos, né, de criticidade da empresa? Posso. Posso tirar uma maturidade da empresa? Posso. Maturidade da empresa. Posso, em função de quê? Da criticidade que eu tenho em cima das minhas áreas. Mas os riscos devem ser levantados por áreas depois. Então isso é importante. De novo, ressaltando, eu só levanto os riscos se eu enxergar que tipos de fragilidades eu possuo. E aí depois eu vou entender o risco, vou entender como que ele, pode vir ser materializado em função de quê? Em função, tá certo, das minhas causas, que são as minhas fragilidades. Tanto as preventivas como as de consequência, que é de impacto. Então o relatório de impacto que ele chama é uma análise de riscos que eu tenho que fazer. Tá claro? Então isso é importante entender esse processo. E aí eu uso a métrica que tem que ser usada, no nosso caso é o método brasileiro, que nós temos o que aqui? Que nós temos aí uma matriz de risco. Então eu tenho que ter uma matriz de risco. Matriz de risco por área. Matriz de risco por departamento. Obrigatoriamente. Porque no departamento que eu vou encontrar, no ciclo do dado no departamento e depois da empresa, eu tenho o quê? Eu tenho as minhas criticidades em relação aos riscos. Então os riscos em termos de LGPD, eu não vou ter 30, 40, 15, vou ter 100, 200, tem área para burro na empresa. Então isso é um ponto fundamental que vocês têm que entender. Esse é o trabalho maior que dá. É trabalho, não é difícil, é trabalho. E não pode fazer chutado, porque tem que estar embasado. Por que eu não posso fazer chutado? Porque em cima de cada risco, que vai estar em cada área e que vai estar em cada ciclo, eu tenho que ter um plano de ação traçado. Esse plano de ação vai ser em cima de quê? Vai ser em cima dos meus fatores de risco barra fragilidade barra vulnerabilidade, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para eu poder entender o processo. Então para eu chegar aqui na matriz de risco, quais foram os caminhos que eu percorri? Lá atrás consegui fazer o inventário, do inventário eu já peguei toda a minha criticidade, conheci todo o meu caminho que eu circulei, tá certo? Diante das minhas vulnerabilidades, levantei os riscos e fiz a análise. Próximo passo qual é? É eu fazer o plano de ação. Então, nesse plano de ação, eu tenho que entender e aplicar tudo. Vou entender recursos organizacionais, que eu tenho que ter uma série de políticas a serem traçadas, normas e procedimentos, processo de governança, os planos de incidentes, que é quando é de negócio, tá certo? E também, obviamente, a função e a responsabilidade do DPO, tá certo? Então isso é importantíssimo eu ter. Recurso humano,
né, a quantidade que tem, o perfil que tem, as competências que tem, os recursos tecnológicos de manter controle e a segurança, né, dos dados de forma automatizada, que sistemas que eu tenho, que sistemas que eu tenho que colocar. Então eu vou trabalhar sempre de forma preventiva como de forma mitigatória. Então isso é importante ter na mão. Tá claro isso para vocês? Então isso é importante, ok? Ainda com relação ao controle de acesso, nossos normativos, alguém perguntando aqui, não permite hoje que o usuário solicite as suas informações de acesso. Tem por obrigação pela LGPD que passar a liberar esses registros para os usuários. Não é que vai liberar para ele, o DPO vai mostrar para ele, tá certo? Qual é a forma que ele tem de segurança no seu controle de acesso e que tipo de informação, de dado, tem no controle de acesso. Tá claro? Então isso é um ponto importante. Isso é importantíssimo. Ou não, já que utilizamos dados de acesso apenas para investigações. Não, não é isso. Eu, titular do dado, tenho que saber de você que tipo de informação que eu tenho no controle de acesso teu. Ponto. É isso. Eu tenho que saber. Eu, quando vou ser seu colaborador, vou estar consentindo isso de entrar. Como é que eu faço com o visitante? Preciso consentir. Quando eu faço minha entrada na empresa, eu estou fornecendo meu dado pessoal para você. Então eu tenho que saber para que serve. Eu tenho que saber se eu quero ou não. Claro, se eu não ceder o dado pessoal meu, eu não entro na empresa. Acabou. É regra. Então eu vou consentir a utilização, né, internamente para isso. Mas eu posso perguntar para quê. Tá certo? Então a partir de agora, quando eu for na portaria de alguma empresa, na recepção de alguma empresa, eu posso perguntar: por que você quer esse dado meu aqui? E alguém vai ter que assinar. Vou ter que consentir isso daí. É consentimento. Vejam vocês que vai aumentar um pouco a parte burocrática. Obrigatoriamente, tá certo? Então isso é um ponto principal. Monta o plano de ação por priorização. Preciso ter prioridade. Tá certo? Riscos versus controles. Preciso ter isso daqui. Tá certo? Riscos versus os fatores de riscos. Tá ok? Então isso é um ponto fundamental para poder ter a parte minha. Preciso ter o plano de ação, porque eu tenho que cobrir as principais fragilidades minhas. Então isso é claro, né? Então eu preciso estar com o maior quesito possível e, é claro, entra numa relação custo-benefício, entra numa relação de risco assumido, senão a empresa também não suporta, mas eu preciso ter isso aqui na mão, claro? Então o plano de ação meu vai ser com base em quê? Vai ser com base na criticidade dos riscos barra criticidade das minhas fragilidades ou relevância das minhas fragilidades. Então isso para mim é interessantíssimo ter, para poder estar implementando isso de maneira muito clara. Isso aqui, senhores, é na verdade o que eu queria passar para você. Existe uma metodologia nova, né, criada pela Fundação Vanzolini, que chama BEST, Business Engagement Security Transformation, que é uma abordagem holística, né, sustentável e adaptável para a implementação do sistema de gestão de atendimento LGPD. Então eles pegaram o engajamento do pessoal de cada área, eles são treinados com isso, né, com programas, tá certo? São 11 programas que ele tem, tá certo? Para fazer a metodologia BEST, tá certo? Isso é uma coisa nova que saiu, tem até um livrinho sobre isso que é importante vocês lerem, que eu acho muito interessante. E para ter os controles, tá certo? Para ter o controle, especificamente falando, eu tenho que ter o quê? Eu uso, na verdade, 4 programas. Então ele põe lá um programa de gestão de cibersegurança e segurança da informação, na metodologia BEST, da Vanzolini. Eu tenho um programa de informações protegidas, eles dão os detalhezinhos lá para vocês, e o programa de continuidade de negócio, onde eu tenho que ter um plano de resposta a incidente. E caso venha acontecer alguma coisa, eu tenho que saber, na verdade, o que fazer e como fazer. E um programa de atitudes seguras, que é um programa focado especificamente em cima do recurso humano. Jetson. Não entendi, Jetson. Se for empregado, o quê? Se a pessoa for empregado, ela tem que dar o consentimento. Então, no contrato de trabalho dela, você vai ter que mudar, ele vai ter que dar o consentimento que ele vai ter os dados dele compartilhados em várias áreas
da empresa. Isso tem que estar no contrato de trabalho dele. Ele vai ter que consentir isso daí. Isso tem que estar claro assim, se ele não tiver o consentimento, você está vulnerável. Você não está, né, aderente à LGPD. Qualquer titular, seja ele colaborador, ou seja ele parceiro, seja ele visitante, tem que ter o consentimento. Se não tiver o consentimento, você está a cavaleiro da legislação. Ponto. Eu sou titular, então eu tenho todo esse direito. Tá claro isso para você, não? Independente de eu ser empregado, de eu ser parceiro, de eu ser visitante. Então a lei passa a valer, tá certo? Já está valendo a lei, obviamente, mas as multas passam a valer só ano que vem. Então aí que nós vamos ver o pessoal chorar. Vamos ver a onça beber água, certo? Que vai vir paulada em cima. Não tenha dúvida disso, tá certo? Que aí vai começar uma série de questionamentos. Isso se a NPD não regular rapidamente, faltam algumas regulações, né? De alguns itens, né? Algumas cláusulas aí da própria norma, tá certo? Da lei. Então isso é importante ter, porque ela deixou brecha. Brecha para quê? Para interpretação. Esse é o problema maior. Qual o sobrenome nomearam no DPO, um colaborador do departamento como TI, jurídico ou RH? Olha, eu não vejo nada contra de forma direta, né? TI, na verdade, tem que estar muito ligada. TI, por exemplo, a pessoa de TI, ela não é uma pessoa de cyber. Então aí já é um ponto crucial, tá certo? Então, cyber não é TI, tecnologia da informação, não é. Cyber é algo muito mais superior, ele pega a empresa como um todo e pega o negócio como um todo, tá certo? Isso é um ponto importante. O jurídico, por exemplo, e o RH pode até ser, não vejo problema nenhum, desde que ele tenha uma visão holística, macro, de todo o sistema da empresa. A bibliografia da metodologia BEST, você pode entrar no site da Fundação Vanzolini, tá certo? Que lá tem o livrinho, que é a implementação da LGPD, com a metodologia ágil, etc. Só você entrar no site da Fundação Vanzolini, tá certo? Quem perguntou aí para mim aí, o Gabriel, né? Gabriel. Ok? E ela dá essa dica. Então isso aqui é uma coisa que é nova, mas que eu acho bacana, eu achei legal. Eu peguei isso aí essa semana aqui semana passada para poder dar uma olhadinha, e eu acho importantíssimo a gente olhar isso aqui com um pouco mais de carinho, porque é uma forma de você engajar a empresa inteira, né? É um engajamento aí da segurança da transformação, que eles chamam isso daqui. Para quê? Para que você tenha, na verdade, as áreas mais seguras, tá certo? E aí ele vai ter uma série de políticas, ele descreve lá quais são os controles que tem, ok? Então isso é importante vocês pegarem. Se colocar o BEST apenas só na internet, tem que colocar o BEST e o Vanzolini, tá? Se colocar somente o BEST, vem outras metodologias aí de outras áreas. Então a dica minha que eu dou, põe portal da Fundação Vanzolini, aparece lá o BEST, aparece lá o livrinho, tá certo? E depois, se quiser, depois eu passo o nome do livro para vocês poderem comprar. Mas é importante vocês usarem isso daí, terem isso daí. E ele faz depois, no último capítulo, uma comparação entre a legislação, a LGPD, e o que casa, por exemplo, com esses 4 programas e com os outros 7 programas dele, porque ele colocou 11 programas como um todo. Programas são bullets, né, que ele vai colocar lá, fazer política, implementar isso, implementar aquilo, então ele dá uma cobertura geral em relação a isso, tá certo? Senhores, o que eu tinha para falar com vocês basicamente era isso, tá certo? Marcelo. Pode ter um DPO externo? Pode ser um DPO externo, pode ser até uma empresa, o DPO. Então você pode contratar brasiliano para ser um DPO, uma outra empresa para ser um DPO, pode ser, não tem problema nenhum, tá certo? Isso a legislação ela deixou aberta, isso dá para você fazer, tá certo? É importante. Senhores, mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Então eu dei para vocês aí numa visão aí rápida aí de 1h15 aí, dei o que nós temos que implementar. Isso aqui vai ficar à disposição de vocês no site nosso, tá certo? Vocês poderem estar revendo se quiserem, mas o que eu quis mostrar para vocês de uma forma mais prática, né? O pessoal às vezes faz muito juridiquês em relação a isso, tá certo? Eu acho que tem que ser prático, objetivo, mas vai ser trabalhoso, vai porque eu tenho que fazer área por área, eu tenho que fazer ciclo por ciclo, e depois eu posso montar o ciclo. Veja que interessante, eu posso montar na área,
montar os vários ciclos que eu vou ter, que numa área eu vou ter os vários ciclos, certo? Do dado, tá certo? Esse é um ponto importante. Mas eu preciso ter depois o ciclo do dado pela empresa. Então eu tenho que ter essa visão, tá certo? Então eu preciso ter o da área, aonde o gestor da área é o responsável, é o operador, é o CPF dele que vai dançar, então isso é importante vocês saberem, é o CPF dele que vai dançar, não tem jeito, tá claro? E depois eu vou ter o da empresa, o ciclo da empresa. E se o DPO mostrar que precisa em tal ponto, tem que ter investimento, e a empresa não fornecer investimento, a diretoria e o presidente passam a ser os responsáveis diretos em relação a isso, porque são os controladores. Ok, senhores? Que perguntou ali? Vicente Moraes. Repete a pergunta aí para mim, por favor. Quais os cuidados nas avaliações de auditoria interna na visão de LGPD? Não, você vai ter que seguir os quesitos que a lei manda, né? Ver se tem, na verdade, a segregação, ver se os sistemas têm, na verdade, os logs que são necessários, você tem que saber quais são os sistemas que estão tendo, você tem que saber, na verdade, qual é o ciclo. Na verdade, o ponto crucial para você como auditor é saber o ciclo do dado. O ciclo do dado. Por onde que ele circula. Esse é um ponto fundamental. Ok, senhores? Agradeço aí mais uma vez a participação de vocês. Ok? E tendo dúvidas, depois vocês podem mandar e-mail aqui para nós que a gente pode responder. Muito obrigado e até a próxima vez.